Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Por gentileza, abram as vossas Bíblias no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 7, do versículo de número 11 a seguir. Quero agradecer a confiança da igreja, do nosso pastor, na pessoa do evangelista Gilberto, por confiar esta tão ímpar tarefa. Amém, irmãos? Leremos. E aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão. E chegou perto da porta da cidade. Eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam. E disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. E entregou-o a sua mãe, e de todos se apoderou o temor, e glorificaram a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós. O Deus visitou o seu povo. Amém? Podei-vos assentar. Amados e queridos irmãos, nós temos aqui uma passagem um tanto quanto conhecida, uma passagem a qual é relatada aqui no livro de Lucas, a qual traz mais um dos grandes milagres feitos pelo nosso Salvador Jesus Cristo. Este milagre, Jesus Cristo está saindo de um dos seus maiores momentos registrados na Bíblia, a qual é o Sermão da Montanha, o primeiro Sermão da Montanha, a qual ele traz vários ensinamentos, bem-aventuranças para cada um. Jesus Cristo sai deste sermão, vai andando, chega em Cafarnaum. Em Cafarnaum temos aquela história a qual também conhecemos do centurião, a qual Jesus realiza mais um grande milagre. Jesus sai de Cafarnaum e vai andando até esta cidade chamada Naim. Em seu caminho, quando está chegando à cidade, ele percebe que tem uma multidão saindo da cidade. Esta multidão está saindo daquela cidade a fim de um velório de uma mãe viúva, a qual perdeu o seu único filho. Todos sabem que naquele tempo, naquele contexto histórico, uma mãe viúva perder seu único filho é uma sentença de morte, uma sentença da morte do seu futuro, a qual não teria mais condições de subsistência. Seria abandonada, seria afastada da cidade, e ali sofreria as amarguras daquele tempo. Mas como a palavra do Senhor diz, Jesus é movido por íntima compaixão. E naquele momento ele interrompe todo aquele cortejo, segura o caixão, rompendo vários estigmas daquela época, chocando as pessoas, a ponto da palavra do Senhor diz que eles pararam. E naquele momento Jesus apenas diz: jovem, levanta-te. E naquele momento aquele menino volta à vida. É sobre este milagre que eu quero trazer para os irmãos. Em Jeremias capítulo de número 9, versículo de número 23 a 24, diz que para nós não nos gloriarmos na nossa sabedoria, não nos gloriarmos na nossa força, mesmo sendo forte, não nos gloriarmos na nossa riqueza. Mas ali no versículo de número 24 diz: mas se glorie em uma coisa, no que seria? Glorie-se em conhecer a Deus. Olha, irmãos, se a palavra do Senhor diz, nos dá essa liberdade em nos gloriarmos, em conhecer ao nosso Deus, que maravilha que é conhecer o nosso Deus. Por isso, eu gostaria de trazer à luz desta palavra, deste milagre de Jesus, não o milagre em si, não a provisão, mas eu quero trazer para os irmãos a Cristo, o provedor, aquele que fez o milagre. Por isso, gostaria de trazer para os irmãos dois atributos de nosso Deus.
Estes atributos são características que Deus manifesta em si, ou manifesta em nós. Estes atributos, eles podem comunicar conosco, ou seja, a gente pegar um pouquinho dessa raspinha desse atributo de Deus e manifestar em nós, mas tem alguns atributos a qual nós não podemos transmitir ao próximo, porque é inerente ao nosso Deus. E o primeiro é sobre Deus, a qual não possui um poder. Deus é o poder. Creio que uma das primeiras coisas a qual nós vemos nessa palavra, que nos chamam a atenção, é Jesus Cristo ressuscitando uma pessoa. Meus amados e queridos irmãos, este é o símbolo de Jesus Cristo, a qual traz vida em abundância. Mas naquele momento ele traz vida física àquele menino, manifestando este atributo de poderio que somente um Deus poderia ter. Em Romanos, capítulo de número 4, versículo de número 17, na parte B do versículo diz: Deus, o qual vivifica os mortos, e chama as coisas que não são como se já fossem. Em outras palavras, Deus, Ele vivifica o que está morto, Ele chama à existência aquilo que não existe, aquilo a qual nem mesmo passou pela nossa mente, aquilo mesmo a qual nunca se houve noção. Deus diz: haja, e isso é criado. Meus amados e queridos irmãos, eu citei agora há pouco uma passagem onde o centurião de Cafarnaum recebe um milagre para o seu servo. E esta autoridade de criar algo que não existe, de dar vida ao que não existe, está relacionado à autoridade de Deus. Nós vemos que este centurião, já falei anteriormente, centurião é um comandante do exército romano, a qual teria em seu comando no mínimo 100 pessoas, 100 soldados. E ele tem um desses seus servos doente, e ele escuta todos os relatos de Jesus, esse mestre a qual veio para a terra, e de maneira milagrosa tem curado as pessoas. E quando ele percebe que um de seus soldados, de seus servos estão doentes, ele manda alguém atrás de Jesus. Mas ele reconhece essa autoridade, e ele fala para Jesus: Senhor, eu não sou digno que o Senhor venha até mim, basta uma palavra e meu servo será curado. Ele fala: meu Deus, se eu entendo de autoridade, eu sei o que é uma autoridade. Eu falo para eles vão, eu falo fica. E o Senhor é o Deus que criou este mundo. O Senhor tem autoridade sobre as leis naturais. Se tu falares que seja curado, na mesma hora ele será curado. Ah, meus irmãos, naquele momento de fé, Jesus fala: nem em Jerusalém eu vi tamanha fé, porque ele creu na autoridade divina, ele creu na autoridade em que fala e acontece, e naquele momento o servo dele foi curado. É este poder a qual eu trago para os irmãos, é um poder além da nossa imaginação. É o Deus Todo-Poderoso, é um Deus que ressuscita, é um Deus que foi chamado para ressuscitar a filha de Lázaro. Mas esse centurião, ele diz: uma palavra é curado. Aquela mulher entendeu a autoridade que um toque é curado. Em algum momento, apenas pela íntima compaixão de Cristo, ele resolveu os problemas daquela viúva, dizendo: levanta-se, menino, levanta-te, porque eu tenho que te entregar para a tua mãe. Então nós temos que entender que esta autoridade, este poderio de Deus, é algo a qual não vem na nossa mente. Mas às vezes as adversidades desta vida, os problemas a qual batem a nossa porta, as tristezas, as lamentações, até mesmo os pedidos a qual ainda não foram atendidos, fazem-nos duvidar deste poder de Deus. Talvez não conscientemente, talvez se alguém nos pergunte, se nós perguntamos: você acredita no poder de Deus? Automaticamente nós falamos: sim, acreditamos, afinal fomos ensinados a isso. Mas eu não falo de apenas acreditar, eu falo em ter esta fé do poder incalculado do nosso Deus.
Talvez você fale, irmão Carlos, isso não acontece comigo, eu creio neste poder. Mas quando eu vejo para Jó é uma das maiores aparentes contradições que existem na Bíblia. Aparente contradição. Porque o próprio Deus elogia Jó. O próprio Deus fala sobre a sua conduta, a qual ele é servente à palavra do Senhor. É bom, fiel. Ele é explícito em dizer que Jó se desviava do mal. Mas chega o próprio diabo, o inimigo de nossas almas, e chega naquele momento e Deus fala, vá, toque na vida de Jó, nas suas propriedades, na sua saúde, toque em tudo, apenas o deixe vivo. E aí tem essa aparente contradição contra a palavra de Deus, aonde alguém que era temente ao nosso Deus, alguém que servia, passa para uma das maiores adversidades. Jó enfrenta problema na sua vida financeira, perdendo tudo, na sua vida social, onde a Bíblia expressa em que as pessoas pediam conselhos para Jó, mas naquele momento de adversidade, se juntam com ele para acusá-lo. Perde a sua vida conjugal, aonde expressa a sua insatisfação da sua mulher, perde seus filhos. Jó perdeu tudo. Jó, a Bíblia diz, e é clara em dizer que Jó não pecou com sua boca, mas não podemos nos enganar. Jó reclamou, Jó lamentou. Ele lamentou do capítulo de número 3 ao capítulo de número 38. São 35 capítulos de Jó perguntando para Deus o porquê. Por quê? Chega um certo momento em que ele fala, por um momento eu fui avarento, eu fui omisso em ajudar o próximo, fui vingativo, fui idólatra, eu cobicei a mulher do próximo. Por que, Deus? Oprimi os que me serviam. Jó chega a ponto de dizer, maldito seja o dia em que eu nasci, maldito o dia em que eu fui concebido, maldito o dia em que me receberam nos braços e disseram, é um menino. Jó ficou neste lamento. Eu acredito que Jó sim, chegou a duvidar de alguns momentos de Deus, não manifestou o pecado, porque a Bíblia é clara. No capítulo de número 10 ele diz, a minha vida só me dá desgosto, por isso darei vazão à minha queixa, e me expressarei com a alma amargurada. Direi a Deus, não me condenes, revela-me que acusação tens contra mim, tens prazer em me oprimir-me? Rejeitar a obra das tuas mãos, enquanto sorris para os planos dos ímpios? Meus amados e queridos irmãos, que dor na alma é esta? Só que aí chega um certo momento, no capítulo de número 38, em que Deus não responde nenhuma pergunta de Jó. Foram muitas, mas ele não responde nenhuma. Deus, na sua infinita ciência, chega para Jó e fala o seguinte, então o Senhor respondeu a Jó, do meio de uma tempestade, dizendo, quem é este que obscurece o meu conselhos com palavras sem conhecimento? Quem que é esse que está me perguntando sem entender nada da vida? Prepara-se como homem, eu vou fazer as perguntas agora, e é você quem vai me responder. E aí Deus, na sua infinita ciência, começa a mostrar o poder dele para Jó com simples perguntas, dizendo, onde você estava quando eu lancei o alicerce da terra? Responda-me, já que sabes tanto, quem determinou as dimensões da terra? Certamente você sabe. Quem estendeu uma linha sobre ela para medir? Quais são os seus fundamentos? Ou sobre onde foram postos? Deus chega um momento e fala, Jó, aonde você estava quando eu coloquei o limite das águas sobre a terra? Naquele momento Jó cai em si e entende o que é o poder de Deus. Ele fala para Deus, Deus, no pó eu me jogo de arrependimento, sei o que pode todas as coisas, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Ali ele entendeu o poder de Deus, a ponto de dizer, nenhum dos seus planos podem ser frustrados.
E neste momento em que Deus revela todo o seu poder, Ele diz: antes os meus ouvidos te ouviam, mas agora eu te conheço, porque os meus olhos podem te ver. Jó estava dizendo que está em Isaías 43, versículo 13: ainda que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Este é o nosso Deus. Operando Ele, quando Ele decide fazer, não há ninguém que possa. Não há exército, não há maligno, não há ninguém que possa atrapalhar o poder do nosso Deus. Aleluia! Mas eu entendo, irmãos, às vezes durante a adversidade, às vezes vimos a igreja, pedimos, cremos no poder de Deus, mas vem aquela possível contradição. Tá, mas se Deus não faz, se Deus faz, por que eu passo por isso? Por que eu estou neste lamento? Talvez estamos como Jó, dizendo que darei vazão à minha queixa, e me expressarei a minha alma amargurada, e lamentamos. Talvez fazemos a oração de Abacuque, no capítulo de número 1, e capítulo de número 2, mas nós não entendemos: Deus, por que isso ainda acontece comigo? Mas quando eu volto aqui para o livro de Lucas, e eu percebo aqui no capítulo de número 13, eu vejo que Jesus Cristo, o nosso Deus, o nosso Salvador, tem outro atributo, e este atributo é imutável, que Deus é amor. Deus, Ele não contém o amor, Ele não sente o amor. Deus, ele não usa o seu amor frequentemente, não, Ele é o amor. Se eu posso dizer que amo minha esposa, amo meus filhos, amo meus pais, é porque este amor que é o próprio Deus, é refletido em mim. Este amor, ele é inacabável, ele é imensurável, ele é incalculado. Este amor, ele é refletido em todos os aspectos, nas lutas, nas provações, nas percas, nas vitórias, nos lamentos, nas alegrias. Este amor de Deus é refletido em todos os aspectos de nossa vida. Quando eu olho aqui para a Bíblia, no capítulo de número 7, versículo de número 13 de Lucas, tem uma palavra a qual me chama a atenção, a qual é íntima compaixão. Íntima compaixão. E essa íntima compaixão eu procurei para ver, porque lendo a Bíblia, não é em todos os momentos em que nós vemos esta palavra íntima compaixão. Temos, permaneçam no amor, na caridade, mas não fala, permaneçam na íntima compaixão. Procurando na palavra do Senhor, procurando nos originais, eu vejo que esta palavra é uma palavra específica. Esta compaixão, que ela traduzindo do grego original é quase como se fosse intestino. O que a palavra do Senhor vem nos dizer é o que? Esta compaixão, esse reflexo do amor de Cristo veio de dentro dele. Este amor dele, este milagre a qual foi mandado para aquela mulher, saiu de dentro de Cristo. Esta palavra aparece apenas 12 vezes na palavra do Senhor, apenas no Novo Testamento. 4 vezes curando pessoas, 4 vezes alimentando pessoas, 3 vezes falando sobre parábolas de uma íntima compaixão a qual só vem do Senhor. Esta palavra é algo maravilhoso, a qual é inerente ao nosso Deus, que é o amor. Em Mateus 9,36, Jesus cura os enfermos de uma multidão aflita, exaustas, como ovelhas sem pastor. Jesus olha para aquela multidão a qual ele tinha saído para descansar um pouco, porque já tinha feito milhões de milagres. Começa a chegar pessoas, aí o que acontece? Jesus fala: coitado dessas pessoas, ovelhas são como ovelhas sem pastores. E de íntima compaixão ficou lá e curou a todos. Na Mateus capítulo de número 14, versículo de número 3, somos informados que Jesus busca um momento a sós com o Pai. Jesus estava cansado. Jesus é Deus, mas também era homem, cansado. Jesus tinha acabado de receber a notícia que seu primo
alguns dizem que são primo, a palavra do Senhor dá essa nos entender. João Batista tinha sido decapitado, e ele buscava um tempo com o seu pai, o nosso Deus, mas chegaram pessoas, ele falou: eu não posso ficar de luto agora, eu preciso atendê-los, porque ele foi movido de íntima compaixão. Em Mateus 14:14, ele curou por íntima compaixão. Mateus 15:32, Jesus realiza a segunda multiplicação de peixes, porque ele falou: eu não vou despedir estas pessoas com fome, porque ele foi movido de íntima compaixão. Este é o nosso Deus, todo-poderoso, mas ainda assim é o reflexo do amor em nossas vidas, ao qual é muito exemplificado em Filipenses, capítulo de número 9, versículo de número 11, a qual diz o seguinte: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Ele era Deus, ele esvaziou toda a sua glória, para descer e ser humilhado, maltratado, e morrer, por causa de uma íntima compaixão. Compaixão para quem, irmão Carlos? Para um pecador, para mim, para você, para todos, para que nós não perecemos, mas como ele disse: Pai, eu vim para dar vida, e vida em abundância. Mas esse versículo não acaba aqui, pelo que também Deus exaltou sobremaneira, que lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Nós vemos estes dois atributos de Cristo: o amor, a qual ele desceu do alto e sublime trono para entregar sua vida por mim e por você, mas também tem o todo o poder, a qual o seu nome foi elevado sobre todo nome. Aleluia! Mas às vezes nós falamos: irmão Carlos, mas o que aconteceu? Jesus Cristo em forma de Deus, ele talvez não entenda o que eu estou passando. Eu confesso, eu tenho falado muito isso em mensagens, mas isso toca muito em mim. A qual a prova, a qual Jesus Cristo sabe sobre todas as nossas necessidades, os nossos desejos, as nossas angústias, as nossas tentações. Num versículo, a qual uma vez eu escutei de um pastor dizendo, um versículo com o maior significado da Bíblia, mas com o menor comprimento dele. Está lá em João 11:35. E Jesus chorou. Jesus chorou. Jesus era Deus, esvaziou-se de sua glória, desceu para cá, nasceu como nós nascemos, de uma mãe, de forma natural, concebido de uma forma gloriosa, mas nasceu como um menino, chorou no seu parto, cresceu como criança, com os desejos de criança, se tornou adolescente, jovem, chegou à fase adulta, chegou no momento de partir para o seu ministério, recebeu um batismo como muitos daqui, recebeu o Espírito Santo ali junto a todos, recebe uma voz do Deus: este é meu filho, a quem me comprazo. É levado para ser tentado pelo próprio Satanás, e começa o seu ministério, opera grandes milagres, mostrando que é Deus, mostrando que é o Todo-Poderoso, levantando pessoas da tumba, não uma, não duas, 3 pessoas são levantadas. Chega um momento da nossa Bíblia, a qual toma o cuidado de escrever um simples versículo: Jesus chorou. E não é simplesmente dizer Jesus chorou, não. Jesus chorou porque perdeu um amigo, perdeu alguém que estimava, alguém de valor,
alguém que passou momentos de alegria. Mas como você ainda pode dizer que ele sentiu o que eu senti? Jesus, sendo Deus, ele sabia que ia ressuscitar Lázaro. Ele diz para os seus discípulos: nós vamos lá porque Deus tem grandes coisas para operar. O nome de Deus será glorificado. Ele sabia que chegaria e falava assim: Lázaro, saia para fora. Mas quando chegou a notícia que seu amigo morreu, Jesus chorou. Jesus não é um Deus a qual está jogado numa parede, numa gaveta. Não é um Deus numa estaca até hoje. Não é uma imagem. Jesus Cristo está vivo, passou, saiu do alto e sublime trono, veio a esta terra, cresceu, sentiu, para hoje nós podermos dizer: Deus, Tu sabes o que eu estou passando. Ou às vezes eu nem sei como pedir, mas Ele deixou o Consolador, a qual vem e com gemidos inexprimíveis transporta o que está na minha alma amargurada e leve para o Pai. E Deus, no seu alto e sublime trono, na qual está agora, com o seu nome elevado ao mais alto nome, pode dizer: eu sou todo poderoso, operando eu, quem impedirá? Ele sabe de tudo, Ele sabe do que você está passando. Deus é maravilhoso, meus irmãos. Fiquem em pé, por gentileza. Aleluia, glória a Deus. Mas o que eu acho mais interessante é que esses dois atributos não são os únicos. Nós temos a onisciência também, a qual em Êxodo capítulo de número 3, versículo de número 7 diz: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido teu clamor por causa dos seus dores, porque eu conheci as suas dores. Existe outra manifestação de Jesus Cristo, que é a sua onisciência. Ele sabe o que você está passando. Ele não sabe só o que você está passando, mas Ele sabe por quanto tempo você tem que passar. Ele sabe a melhor forma de agir, Ele sabe como Ele vai agir, Ele sabe de tudo. Mas nós temos que confiar na sua onipotência, confiar que os planos de Deus são maiores que os nossos, confiar que a sua vontade é boa e perfeita, e fazer como o povo de Israel: pedir, porque um dia Ele vai chegar e dizer: e eu resolvi tirá-los do Egito, eu resolvi tirar das mãos dos seus exatores. E Ele vai chegar no momento em dizer: chegou a hora, meu filho, chegou a hora do que você pediu. Se você confia nesta palavra, se você entende o que é o poder e o amor de Deus, feche os seus olhos, que vamos orar. Pai querido e soberano Deus, eu te louvo, Pai, não porque Tu faz, não porque Tu entregas, Pai, mas porque Tu és santo, Tu és maravilhoso, Tu és poderoso. E o seu amor, ó Pai, é infinito e estende de geração a geração. Por isso eu suplico, Pai, que este teu amor, ó Deus, entre com a provisão a qual nós precisamos. Que o Senhor, em meio à sua onisciência, Pai, trate na vida de cada um, ó Pai, da forma que precisamos. Pai, entra com as suas mãos poderosas. Entra, ó Pai, com a provisão que cada um precisa, mas também entra com a calma, a paz, a fé de saber que o Deus que opera está cuidando de nós. Pai, que possa chegar o momento a qual nós levantarmos as nossas vozes e dizer como Jó: antes eu conhecia o Senhor com os meus ouvidos, mas hoje eu conheço com os meus olhos, porque a experiência da minha alma revela que Tu és o Deus poderoso, Tu és o Deus de amor. Pedimos isso, Pai, no nome
que está sobre todo nome, para o no nome do teu Filho no Jesus. lugar da tua vergonha, Amém, Senhor. Deus Amém. vai te Glória a Deus. honrar. Quem mandou largar a